Então seja bem-vindo ao Think Tank. O Think Tank é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal da parte política e económica. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só recordar que o Think Tank tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, o que é que temos para si esta semana? Como sabes, os comentaristas habituais são o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Ora, vamos lá então aos temas. A celebração dos 50 anos de democracia vai obrigar a calcular o saldo de ilusões e realizações. E ainda, a vitória de Pedro Nuno Santos no PS e a sua estratégia para vencer as eleições legislativas. Joaquim, o que é isto da celebração dos 50 anos de democracia? Camilo, todos os aniversários são oportunidades de reflexão sobre o que se passou e o que se quer que passe para a fase seguinte. Só que neste caso é mais acentuada a necessidade de encontrar uma resposta satisfatória para o fim das ilusões. Ou seja, para explicar, como diria o general Leandro num discurso do 25 de Abril, que é feito das promessas do 25 de Abril. E, de facto, não é só das promessas materiais de desenvolvimento e de modernização, porque nesse aspecto até nem estamos mal, porque alinhamos dentro da Europa e a Europa ajuda-nos muito para além daquilo que era previsível no início desse processo, que no fundo era um processo de trocar as colónias pela dependência dentro da Europa. E isso conseguiu-se. Mas sobre esse resultado positivo ninguém se quer pronunciar. Porque ninguém quer aparecer com a responsabilidade de ter acabado com o Império Colonial, mas também ninguém quer aparecer a explicar o que é que significa a integração europeia, isto é, a integração no Império Europeu. Portanto, somos aquilo que se poderia chamar de filhos ilegítimos dos nossos projetos, porque não queremos dizer que falhamos, mas também não queremos retomar as promessas que já fizemos. Portanto, é um regime político sem pai nem mãe. Joaquim, e porquê é que não queremos retomar as promessas que já fizemos? Que não as podemos cumprir? Porque não sabemos como é que as podemos concretizar. Ou haverá outra hipótese? Isso implicava reconhecer o fracasso? Mas reconhecer o fracasso é justamente isso, não ter nem pai nem mãe. Isto é, não somos dignos do passado e não nos mostramos convincentes para o futuro. Problema de fundo. Porque é que acontece este bloqueamento na política portuguesa, idêntico ao que aconteceu há 50 anos, quando termina a Primeira República e avança o golpe militar que conduz ao Estado Novo? Porque é que a sociedade portuguesa produz ciclicamente este tipo de
congelamento em que ninguém se mexe porque ninguém quer reconhecer que já se devia ter mexido antes. O problema do sistema partidário português e das alianças. Quando há partidos que têm flexibilidade suficiente para admitir fazer alianças com outros, temos de encontrar uma explicação para o movimento oposto, em que há partidos que se recusam a fazer alianças com outros. Porquê essa recusa? E porquê é que, quando se fazem alianças, rapidamente elas são desfeitas porque não encontram possibilidades de amplificação? Mas se quisermos complicar ainda mais, temos de explicar porque é que uma maioria absoluta, como aquela que o PS tinha conseguido obter, em que governava sozinho, se desmorona a pretexto de um conflito com o sistema judicial e, logo a seguir, o conflito com o Presidente da República. Porque... Mas acha que é um pretexto ou era uma inevitabilidade, a partir do momento em que ficou conhecido? Não, é que eu acho que era uma inevitabilidade porque a comemoração dos 50 anos da democracia obrigava cada um dos atuais protagonistas políticos a perguntar-se o que é que lhes iria acontecer se a sociedade portuguesa percebesse que nada do que foi prometido foi realmente realizado, nem mesmo na estruturação da política. Porque o que foi prometido, que era eleições livres, sufrágio universal e formação dos governos em função dos resultados eleitorais, o que foi prometido não se concretizou. Porque ou não se cumprem os resultados das eleições, ou esses resultados são fracionados de modo a que não haja alianças sólidas e consistentes. E, portanto, agora que nos aproximamos dos 50 anos de comemoração, vamos confrontar com a nossa imagem no espelho. E a imagem no espelho não é agradável. Deixa-me ir passar ali ao Jorge. Jorge, eu volto também a colocar-te a ti a questão que coloquei há bocadinho ao Joaquim a propósito do tema de hoje, que é esta questão da comemoração de 25 de Abril obriga-nos a olhar para o passado e fazer um balanço daquilo que foi o saldo de ilusões e realizações? Camilo, eu julgo que no momento oportuno para fazer essa reflexão, julgo é que o país não tem as condições mínimas para a fazer de forma serena e tranquila. Eu talvez tentaria explicar esta minha ideia da seguinte forma. O professor Jorge Miranda escreveu um texto no Público sobre as que deveriam ser comemoradas nos 50 anos da democracia. E estava lá o 25 de novembro. E ele refere 4 datas. A primeira data necessariamente a Revolução de Abril, a segunda data o 25 de novembro, a terceira data as eleições livres de 2 de abril de 76 e a quarta data, no fundo, seria a Constituição
que nos trouxe até aqui. Ora, nós temos que perceber que estamos perante um ex-primeiro-ministro, António Costa, e um líder atual do Partido Socialista que não quiser comemorar de forma condigna o 25 de novembro, aquilo que nos trouxe o pluralismo político. E esta crise é muito mais séria do que parece, porque ela colide com erros que foram, no fundo, resultante dessa perturbação e dessa turbulência que ocorreu entre 74 e 76. E ao renegar-se o 25 de novembro, ou ao não se comemorar condignamente, na prática são os derrotados do 25 de novembro que estão neste momento no palco político e que estão, se quisermos, a dirigir a orquestra portuguesa. E, portanto, o país tem que fazer uma reflexão. E quando eu digo o país, é o país, não só o país partidário, mas o país político em geral, as instituições, a sociedade civil, para perceber que projeto é que Portugal tem que voltar a ter para, no fundo, concretizar este sonho que foi construído. E no caso do Partido Socialista é mais grave porque o atual líder do Partido Socialista não era nascido no 25 de Abril. Ele não percebeu, ou não viu, não viveu, não tem essa memória histórica do que foram aqueles anos turbulentos da sociedade portuguesa em que estivemos à beira de uma guerra civil. E hoje é provável que isso não se venha sequer a colocar da mesa, porque estamos partilhados e bem por aquilo que decidimos ser como sociedade, que for estar ligada à Europa e termos que respeitar um conjunto de regras constitucionais europeias e também a nossa própria Constituição, e em que o militar está muito reduzido e, portanto, não há, se quisermos, essa possibilidade. Agora, existe, e isso nós todos percebemos como portugueses, é que há uma espécie de uma asfixia democrática. E há um descontentamento com a democracia que é resultante de diversos fatores. Os partidos políticos atuais, isto é uma tendência, se calhar mais até das democracias ocidentais e da Alemar, os partidos políticos degladiam-se entre a justiça redistributiva e a criação de riqueza. Mas hoje, mais do que nunca, o problema é um problema de virtude e de moral na política. É a construção de uma nova cidadania. Não faz muito sentido nós temos uma cidadania dividida sempre a meio, com o país sempre polarizado, em que aquele que detém o poder quer decidir para o futuro sem dar tempo à sociedade a fazer essa adaptação. No caso deste governo, deste último governo, em que nos últimos cartuchos muda a portuguesa, altera a questão das casas de banho nas escolas, nas instalações sanitárias nos vários locais, tem um desrespeito institucional que demonstra em que aquilo que foi a construção do que na América se chamou ações da prudência, que foi a separação de poderes, a conflitualidade entre o governo federal e o governo estadual, a eleição de 2 órgãos no Congresso, no Senado e uma Câmara de Representantes, para a sociedade estar sempre em tensão e estar-se mutuamente a vigiar. Estas maiorias absolutas, carregadas de ideologia, eu diria ideologia superficial e momentânea, mas que está ancorada nas redes sociais e nos mídias tradicionais que defendem o status quo e defendem o instantâneo,
Tudo isto leva a que a sociedade se sinta um pouco traída em relação àquilo que serão os ideais. Mas o Partido Socialista teve sempre a capacidade de reinventar para ocupar o poder. E a direita portuguesa, julgo que não quis, ou não quis por vontade própria ou por lutas internas e estar, no fundo, a sarar feridas de um período difícil que foi a seguir à chegada da Troika, não quiseram fazer esta reflexão de crise séria do regime e, portanto, nós vamos chegar a 10 de março com provavelmente o que eu chamo um governo de intervalo. Ou seja, é um governo que resulta em que, do lado, se for o PS a ganhar, tem um primeiro-ministro que é um jovem a que nós assistimos com uma fugosidade, com a ideia que o que interessa é executar aquilo que ele acha que está certo, nem que isso custe aos portugueses muito dinheiro, nem que isso custe ao país uma divisão entre cidadãos, nem que isso custe uma ruptura com a espinha dorsal de uma democracia que é um centro mais ou menos moderado. Como foi grande apoiante da Geringonça, a Geringonça foi recuperada para o palco político porque interessava ao PS ocupar o poder para ocultar os erros das políticas públicas do engenheiro José Sócrates. E nós hoje, Camilo, a poucos meses do 10 de março das eleições, temos em tribunal um ex-primeiro-ministro a prestar declarações, temos um ex-primeiro-ministro que ainda está sobre a alçada da justiça a prestar declarações, temos um primeiro-ministro que foi veiado, vilipendiado, que foi insultado na praça pública por executar um programa que obviamente a sociedade portuguesa não estava ainda preparada para receber, portanto não quis fazer essa transição. É isso que está em tribunal. Temos um primeiro-ministro que não sabe se vai a tribunal, temos um Presidente da República em que o Partido Socialista o que quer é criar um caso político para, obviamente, fragilizar o próprio Presidente, temos uma discussão na praça pública feita por interpostos especialistas sobre o papel do Ministério Público, e temos os partidos à direita todos divididos, porque acham que cada um por si, com as suas teses, que é relevante, é mais relevante para o país votar em cada um individualmente do que chegarem a acordo. Temos o partido da oposição, o PSD, entalado entre uma estratégia em que já há um segundo partido no Parlamento, mas que o Partido Socialista conseguiu que ele não fosse aceito como força política legítima. E, portanto, o país está numa situação em que é muito difícil fazer uma reflexão sobre estes 50 anos, porque é uma reflexão inquinada, não é uma reflexão livre, não é uma reflexão que possamos fazer de forma muito serena. E por isso é que eu julgo que num programa, num think tank, e é importante nós também termos memória sobre aquilo que dissemos, eu dizia que era difícil o professor Marcelo ter coragem política para mudar as coisas, arriscava a comemorar os 50 anos de 25 de Abril sem governo. Ora, nós agora somos confrontados com essa possibilidade, porque um primeiro-ministro se demite, que depois veio a pensar que não se devia afinal ter demitido e atribuiu responsabilidades ao poder que o controla e que nós constitucionalmente, e que o partido dele e que todos nós aceitamos que assim deve ser, vamos chegar aos 50 anos de Abril com um cenário, eu diria, não é catastrófico, mas é um cenário doentio. Eu diria que a política portuguesa está mesmo doente. Está doente porque
as pessoas, eu diria, as pessoas os bons cidadãos não conseguem sequer ter amigos na zona política contrária à sua. É uma sociedade polarizada, é uma sociedade muito dividida, é uma sociedade que só está a tratar, cada um está a tratar de si. A ideia do bem comum, a ideia que o Estado tem que ser neutro em relação a um conjunto de matérias, morreu com a deriva esquerdista radical do PS com a geringonça. E, portanto, nós, Camilo, estamos numa situação que nem sei bem como é que se pode comemorar o 25 de Abril, os 50 anos. E portanto, tudo isto, e já vamos falar sobre depois as próprias eleições, mas é importante perceber que são 50 anos em que vão sair discursos de circunstância, mas não são os discursos constitucionais. Eu, quando digo discursos constitucionais, é discursos que obrigam o país a mudar de vida e a maneira de pensar. Deixa-me voltar aqui ao Joaquim. O Jorge diz que a política portuguesa está doente. É isso que leva a que os principais partidos, nomeadamente que aquele que conduziu o Poder Executivo até agora, esteja a tentar disfarçar a situação. Porque, por exemplo, agora vemos António Costa muito agarrado a Pedro Nuno Santos, a desejar as maiores felicidades a Pedro Nuno Santos e também a dizer que está disponível para ir à campanha. Isto é porquê? Porque o PS não quer sair do poder com medo que se destapem mais uma série de casos, como sucedeu com a saída de Sócrates. O PS está numa situação oposta ao que era a posição do seu fundador, Mário Soares. Porque Mário Soares dizia, e disse várias vezes, eu tenho uma ideia para Portugal, mas nós neste momento podemos dizer que o Partido Socialista não tem nenhuma ideia para Portugal. E é por isso que oscila ou flutua, só não sai do sítio porque não há nenhum sítio para onde possa ir. E, mas Joaquim, é por isso ou porque quer esconder o que andou a fazer? É por isso? Ou porque quer esconder o que fez ou o que não andou a fazer durante 8 anos? Não quero esconder nada porque isso é outra luta entre o sistema político e a magistratura. Já lá vou. Mas queria era desenvolver esta ideia de ter uma ideia para Portugal. Ora, o que é que o PS hoje representa? O novo secretário-geral é um carro de Fórmula 1 com pneus carecas. Por mais que acelere, não sai do sítio porque patina. E, portanto, não é o voluntarismo do Pedro Nuno Santos que pode responder aos problemas de Portugal. Joaquim, mas não acha que essa ideia do voluntarismo de Pedro Nuno Santos, antes feito que perfeito, é algo que pode calar fundo nos portugueses? Porque, como sabe, a esmagadora maioria dos políticos promete e não faz. Ou seja, ele não pode recolher aqui uma parte da simpatia deste eleitorado. Como aconteceu já com o José Sócrates, também teve uma expressão de voluntarismo e até voluntarismo modernizador. Sim. E, portanto, apesar da barba que o esconde, porque quem usa uma barba daquele tamanho é porque quer esconder aquilo que é a sua cara. Normalmente os dirigentes políticos não se disfarçam, mostram o que são. Neste caso, que também era o caso dos revolucionários, que deixavam crescer a barba para, se tivessem de fugir, aparecer com um novo visual porque já não tinham barba, não é? Quer dizer, de facto, cortar a barba é uma coisa de uma hora para a outra.
deixar crescer a barba é uma coisa que demora vários meses e, portanto, a prática, ou a palavra de ordem dos revolucionários era ter um disfarce que lhes permitisse mudar de aparência rapidamente. Não sei se o Pedro Nuno Santos tem barba porque tem de se esconder, mas o que sei é que os dirigentes políticos não têm barba. Curiosamente, o Pedro Nuno Santos? Não. O Afonso Costa tinha barba e bigode. Pequeninos, mas barba e bigode. Agora, porque é que se repete na política portuguesa o mesmo tipo de bloqueamento que levou ao fim da Primeira República e depois da Segunda? E agora, que é a Terceira. Esta é a Terceira República. Porque não, eu sei, mas o Estado Novo era uma república. É verdade, mas a Segunda também teve o seu impasse, a qual o atual Presidente da República assistiu, ao vivo e a cores. E agora temos o novo impasse na Terceira República. Ou seja, a pergunta, eu estava a adivinhar o que o Joaquim estava a tentar dizer, e a pergunta é, porquê é que nós acabamos sempre com um bloqueio nos regimes? Já aconteceu na Primeira República, na Segunda e agora. E o que é o bloqueio é só uns é que podem governar. Partido Charneira. Que é o problema do Partido Charneira. Sim. E quem ocupa esse lugar, que deveria ser o lugar de maior responsabilidade na condução da dinâmica do país, sim, aparece como aquele que ocupa aquele lugar para ter negócios de influência. Ô Joaquim, mas isto não acontece porque o eleitorado permite que aconteça. E porque o eleitorado o eleitorado tem sempre razão e nunca tem culpa. Porque o eleitorado aparece quando lhe perguntam quem é que querem que governe. E o eleitorado, num dia, que é o dia da eleição, responde. O que se faz com essa resposta é que é a essência da política. Mas deixe-me lá voltar outra vez a insistir nisso, Joaquim. Repare, o PS dos últimos 8 anos passou uma esponja sobre os seios de José Sócrates. O PS que nós estamos a ver está a revelar problemas muito parecidos que aqueles revelados por José Sócrates. E, no entanto, a gente continua a dar maiorias absolutas. E portanto, um dos grandes prejuízos que a magistratura judicial provoca no sistema político é a demora na punição dos que praticam crimes políticos. Como não há punição, todos continuam inocentes e preparados para repetir as mesmas coisas. Mas a repetição só é possível porque todos ficam à espera do que vai fazer o novo escolhido para ser responsável político. E como se fica à espera, as redes de interesses e de proteção reconstituem-se rapidamente. Agora chama-se influenciadores. Alguns anos atrás chamavam-se tecnocratas. Em todos os casos são entidades que decidem com a aparência de independência e autonomia, mas de facto
são os representantes dos interesses que se organizam na sociedade. Deixa-me perguntar ali ao Jorge. Jorge, esta questão dos bloqueios do regime, não é? Primeiro na Primeira República, depois na Segunda República e agora na Terceira, com uma particularidade: a pessoa que agora super entende aos destinos do país era a mesma pessoa que assistiu ao bloqueio do regime na Segunda República, muito próximo de 25 de Abril. E, no entanto, nós continuamos a dizer, praticamente há 3 repúblicas seguidas, 3 regimes diferentes, que nós temos um problema de bloqueio. Porquê? Camila, a pergunta é muito interessante, mas de difícil resposta num tão curto espaço de tempo. Mas eu vou tentar transmitir aquilo que julgo que pode ser uma parte da origem dos bloqueios. A sociedade portuguesa foi sempre uma sociedade que viveu do exterior, ou seja, a riqueza de Portugal esteve muito relacionada com o seu império, e aqui quando estamos a falar no império temos que lembrar o Brasil, as Índias, as colónias, e depois regressamos ao retângulo na Europa. E depois vivemos de um outro fluxo de dinheiro que, no fundo, substituiu esse império que tínhamos perdido. E a sociedade portuguesa sempre se organizou ao redor destes interesses que vêm do exterior. E no caso olhando agora para o caso mais recente, de José Sócrates, quando perguntam o que é que aconteceu no tempo de José Sócrates relativamente a políticas públicas, eu diria que foi um desastre na organização da rede de interesses que estava a utilizar o crédito externo. E o crédito externo foi uma outra fonte de dinheiro que resultou da nossa entrada no euro. E, portanto, o país esteve sempre a viver com dinheiro do exterior. A expressão viver acima das nossas possibilidades tem a ver muito com essa ideia. É um país que tem momentos de euforia, de exaltação, de grande ânimo, quando vem esse dinheiro. António Costa expressou isso muito bem, que é quando é que vem o cheque. Can I go to the bank now? Can I go to the bank now? Portanto, o país organiza-se à volta disso. Só que essa organização do país, ao criar essas redes de interesse, esse monopólio de influenciadores, depois bloqueia o resto da sociedade. A sociedade que se quer desenvolver para além disso fica bloqueada. E eu respondo sempre como é que um português sai do bloqueio. Como sempre saiu, imigra. É sempre a forma dos portugueses que não têm possibilidades imigrarem ou resignarem-se. Porquê? Porque a sociedade se organiza dessa forma. E a luta que temos neste momento é uma luta que tem muito a ver com o facto dessa rede que são redes, eu diria, é importante que as pessoas percebam, são redes não são redes criminosas, são redes com legitimidade. De interesse, mas são redes redes de interesse, mas que o Estado não é neutral com elas porque quer usar estas a favor das suas ideias políticas. Um exemplo acabado é o que se passa com o aeroporto. As redes de interesse não acertaram ainda como é que o país vai resolver o novo aeroporto, porque são redes de interesse que são conflituantes. E umas vezes o Estado quer ir para um lado, outras vezes quer ir para o outro. E por isso é que a política se vai degradando aos olhos dos portugueses. Porquê? Porque, afinal, o que eles todos querem é proteger os seus interesses. E quais são os seus interesses? São aqueles que se alimentam reciprocamente.
E são interesses privados com interesses públicos. E ainda que dentro de todas as regras possíveis e imaginárias. O problema é que são interesses que não visam só o bem comum, visam a manutenção do seu status quo, quer a nível dos poderes privados, quer a nível dos poderes públicos. A esquerda mais radical tem isso resolvido. E por isso é que o país deve se assustar com Pedro Nuno Santos. Um grande aviso que faço ao país, porque é que Pedro Nuno Santos é perigoso? Pedro Nuno Santos é um dirigente político perigoso porque, para além de não ter essa memória, nós sabemos o que se passou para ele ser demitido, sabemos quais são as suas teses sobre um conjunto de matérias, mas rapidamente, como está obcecado com o poder e com a ideia que vai fazer justiça distributiva, que é sempre aquilo que move a esquerda, não é isso que move a direita, a direita não vive obcecada com isso, acha que a justiça distributiva faz com o tempo e de acordo com as condições que a sociedade tem o mérito. A justiça distributiva da esquerda é sempre uma maioria de decreto, é uma justiça que se faz sempre num gabinete, não é uma justiça que se faça no o que acontece é que é perigoso porque vai levar ao extremo o uso dessas redes de interesse. E essas redes de interesse são as redes que protegem o seu político, não é que protegem o bem comum e o país. E mais, é mais grave porque diria que quem trabalhou em corporações sabe que às vezes a gente tem que simplificar os problemas para as pessoas perceberem. Um tipo que seja um fazedor, mas que não tenha visão, basicamente é um destruidor de recursos. É verdade. Porque ele faz as estradas, mas não sabe para onde é que as estradas vão. E é o que se passa com Pedro Nuno Santos. Pronto. E o Pedro Nuno Santos tem uma característica de destruidor. Porque ele não cria uma visão partilhada e cria estradas imaginárias que tem na cabeça, mas que depois não levam a nada nenhum. Estava-me a lembrar, por exemplo, ainda estamos a discutir o novo aeroporto e ainda não resolvemos para onde é que nos leva o aeroporto de Beja. E foi feito. E portanto nós pensamos, mas espera aí uma coisa, então mas nós acabámos de fazer o aeroporto e ainda não sabemos o que fazemos com aquilo. Tem que funcionar com uma solução e agora vamos querer construir outro. Bom, ora, é esta falta de coerência na gestão do bem comum leva a este distanciamento da política. Mas voltamos outra vez ao bloqueio. A sociedade está bloqueada, não encontrou, diria, uma nova vocação imperial. Eu estava tentado a fazer aqui um paralelismo. Os países nórdicos pequenos encontraram a sua vocação com a educação. Fizeram uma grande preparação das pessoas para as pessoas terem emprego num mercado global altamente competitivo. E são empresas muito especializadas. Os interesses privados que estão muito ligados ao Estado vivem relativamente bem sempre em Portugal, e quem vive pior são as empresas que não estão nessa esfera e que depois têm que transferir esse custo de não terem esse patrocínio do Estado para os trabalhadores que têm salários mais baixos. E por isso é uma hipocrisia, um cinismo, uma demagogia, quando os dirigentes de esquerda vêm dizer que os patrões portugueses são mais patrões porque só pagam baixos salários. Eu convido esses dirigentes, a irem fazer um estágio a umas empresas portuguesas para perceberem o que é o Estado, quando não defende as suas empresas, o que é que lhes faz. A única forma que tem é, obviamente, repercutir e reproduzir essa má gestão do Estado nos trabalhadores. E, portanto, e isso é uma coisa que ninguém gosta, mas é o resultado de haver que tem direito a mais do que deveria ter. Portanto, o bloqueio, Camilo, é sempre um bloqueio
Neste caso é sempre um bloqueio que resulta desta estreiteza do país. O país torna-se pequeno quando se fecha sobre si mesmo e como há menos recursos, a disputa sobre esses recursos é muito mais violenta. Mas vamos à questão da magistratura, que o Joaquim falou sobre a responsabilidade da magistratura. Eu hoje vi umas declarações do engenheiro Sócrates que me deixou completamente atónito. Então ele diz o seguinte: o Ministério Público prepara-se para vir dizer, depois de haver prescrição, que afinal eu ganhei na Secretaria. Ora, vejam a incoerência desta afirmação. A prescrição, quem é que a criou? Não foi a classe política? Então, se criou a prescrição, é para defender os cidadãos de alguma coisa. É que os crimes têm mesmo que prescrever. É uma questão de humanidade. Eu não posso estar eternamente a ser julgado. Então, os crimes prescrevem, por uma outra razão. Ora, isso devia ser a defesa de quem é arguido num processo com esta natureza. Mas não. O que ele usa é a prescrição que o vai favorecer, eu diria ainda bem, dado que a Justiça não conseguiu levar o processo até ao fim, mas usa isso para condenar o Ministério Público. Ora, quando dois poderes constitucionais entram neste tipo de diálogo na praça pública, então nós temos que perceber onde é que está a doença do regime. A doença do regime está aqui. Está na incapacidade da política de fazer reformas. E mais, António Costa, há dias um espectador do think tank me dizia se eu tinha alguma coisa pessoal contra António Costa, porque estava sempre a falar nele. E zero nada contra o Dr. António Costa, não o conheço pessoalmente, mas politicamente tenho muita coisa contra ele. Porque ele personifica a degradação total do regime. Não consigo encontrar nenhum dirigente político que expresse a degradação do regime, a degradação de uma cidadania, a degradação do que é a virtude e a moral republicana. Porque nada daquilo que foi feito, à luz da história a longo prazo, faz sentido. No fundo, esta noção absolutista vingativa que existiu neste PS de António Costa, que eu julgo, pode ser que me engane, que não vai passar para Pedro Nuno Santos nessa matéria. Pedro Nuno Santos, honra seja feita, é muito mais frontal, eu diria mais destreza, mas muito mais frontal e tem menos manha política nesse sentido. Agora, nós temos que avaliar as pessoas pelos resultados, pelos meios também que usam, mas pelos resultados. Os resultados que nós vemos é o que temos neste momento. E depois, Camilo, nós estamos a eleger o país socialista elegeu um secretário-geral de um ministro demitido que não estava, ou que esteve no início, no programa dos putativos herdeiros de Costa. Dizia-se que a habilidade de António Costa era que tinha posto todos no ministros, que era mandarem todos a degladiarem-se reciprocamente para ele continuar a reinar, e de repente aparece uma candidatura de um ministro repescada à pressa, Zé Luís Carneiro. Ora, isto também demonstra que o PS tem um problema para resolver. Não está resolvido. É óbvio que o PS, e a declaração do Eurico Brilhante Dias é muito evidente o que é o PS. Vamos agora unir outra vez o PS. Essa é a função. E por isso António Seguro perdeu, porque António José Seguro, quando se aproximou do Pedro Coelho para chegar a acordo, ia desunir o PS. Ou seja, as redes de interesse
interesses do PS ficavam fraturadas. E isso Jorge, o PS não lhe Jorge, perdoou. deixa-me perguntar-te. Pedro Nuno Santos mal assumiu o novo estatuto de secretário-geral do Partido Socialista, percebeu-se claramente ao que ele vem. Discurso, vou fazer, melhor feito que perfeito. Discurso, o PSD está com uma linguagem radical. Essa linguagem aproxima cada vez mais do Chega. E a nossa batalha é não deixar que o Chega chegue ao poder. Está claro o que ele quer. Quer perpetuar aquilo que António Costa conseguiu, que foi encostar o PSD ao Chega. Camilo, talvez fosse um bocadinho mais longe. Eu julgo que os assessores de comunicação do Pedro Nuno Santos quiseram encontrar uma fórmula para o destacar em relação a António Costa. António Costa, a melhor demonstração de Costa não fez nada é o Pedro Nuno Santos. Quando o Pedro Nuno diz que vai fazer, é porque nada foi feito. E o que estava a ser feito não foi acabado. Foi a geringonça. Portanto, eu acho que aí há uma fratura nítida com António Costa. Mas António Costa vai se aproximar de Pedro Nuno Santos apenas ser a redes de interesses que gravitam na orla do próprio Partido Socialista. Isso eu não tenho dúvida rigorosamente nenhuma. Só que Pedro Nuno Santos, a estratégia já do PS com o Chega é uma estratégia muito e que naturalmente o PS não vai descartar porque lhe permite continuar a dividir a direita e portanto não vai descartar isso, não vai resolver o problema nenhum do país, mas portanto é um pouco indiferente. Nuno Santos, eu julgo que tem uma estratégia. Pedro Nuno encarna Pedro Nuno Santos é um revolucionário sem revolução. Ou seja, o que eu quero dizer, não há uma revolução na rua, mas ele vai criar uma revolução. E vai criar uma revolução, porquê? Porque ele, sendo fazedor, sem uma visão de mudança de país, vai destruir o que está feito. Camilo, nós temos que nos lembrar que nos 50 anos de Abril, e falámos isso no programa, foi em 2 anos, mais ou menos, 74 a 76, que o país se destruiu e se destruiu ao mesmo tempo. É possível a política. O perigoso Pedro Nuno Santos não vai ser tão perigoso, porque eu julgo que a direita vai ganhar com a maioria, porque as pessoas percebem-se, ainda que é tudo novidade do lado da direita, é verdade, do ponto de vista de quem está a candidatar, o Rui Rocha da Iniciativa Liberal, Montenegro, André Ventura também numa possível participação a ajudar um potencial governo ou não. É muito novo, as pessoas perceberam-se o que é que foi António Costa e eu acho que Pedro Nuno Santos assusta. Mas Pedro Nuno Santos não assusta. Eu julgo que há aqui um erro que estamos a fazer de análise, que é Pedro Nuno Santos não assusta a direita nem a esquerda. Pedro Nuno Santos vai assustar o país. Porquê? Porque o país, isto fosse em laboratório, Pedro Nuno Santos fosse investigador num laboratório, daria vontade do chefe do laboratório, neste caso o Presidente da República, de dizer, se por acaso tivesse maioria, de dizer, faz lá as tuas experiências e vais ver que isso não vai dar nada. Só que em ciências sociais, em política, as experiências são muito ao país. E eu acho que o país não vai querer fazer essa experiência. Camilo, basta observar uma coisa. Quem é que dá bom senso e ponderação a Pedro Nuno Santos como Primeiro-Ministro? Observando, a gente está observando o comportamento dele, é ele o responsável por transmitir serenidade, tranquilidade, bom senso e ponderação no Conselho de Ministros? Não vai ser. E por isso Pedro Nuno Santos vai se rodear de um conjunto de senadores, mas só que esses senadores só têm um interesse, é fingir que é preciso que tudo mude, naquela expressão
muito popular, para que tudo fique na mesma. E tudo fique na mesma é a tal rede de interesses. Quando nós falamos na rede de interesses, as pessoas perguntam, mas o que é que isso quer dizer? Há alguma coisa criminosa? Não. São decisões sobre o bem comum feitas pelo Estado, em que os agentes do Estado, políticos e os agentes privados beneficiam reciprocamente. E nada disso é crime. É importante as pessoas perceberem isso. Claro que quem faz parte dessa rede não gosta que nós a denunciemos. Mas a rede é totalmente legítima. E, portanto, aí não temos nenhum... reparem, um exemplo interessante. Para as pessoas perceberem. Se o país decidir que devemos ir para um regime na saúde em que os privados tenham a maioria das prestações de serviços de saúde, nós estamos a tomar uma ação a nível do bem comum, mas que beneficia quem está nesse setor. Obviamente não beneficia quem está no setor da comunicação social dessa decisão do Estado. O Estado tomou uma decisão sobre saúde e não sobre comunicação social, por exemplo, ou sobre outra atividade qualquer exportadora. Então podemos dizer, bom, mas essa rede de interesses, pois é uma rede de interesses legítima, mas que nós todos beneficiamos. O que nós temos de desconfiar é das redes, e por isso é que nós temos que avaliar de novo as políticas públicas de Sócrates, porque características de um Sócrates tardio é um desenvolvimento sem dinheiro e, portanto, só pode fazer coisas com o dinheiro dos portugueses, com impostos, e, portanto, vai-nos sair a fatura muito mais cara. Quer dizer, vai-nos pesar mais à geração, às próximas gerações. E, portanto, nós temos que avaliar, eu diria que Pedro Nuno Santos pode ser um Sócrates tardio no sentido em que tem ideias do que é que o país deve fazer e, portanto, não se quer sujeitar a um escrutínio competitivo de avaliação de mercado e de méritos. E Camilo, nós vamos assistir, eu tenho uma teoria sobre como é que se fez a política em Portugal nos últimos anos. E para expressar algumas coisas que revelam bem isto. Havia um programa na televisão portuguesa, não sei se ainda existe, eu já não acompanho muitas televisões, que era o Prós e Contras. Quando o Prós e Contras era feito, eu sabia imediatamente o que é que o governo estava a querer fazer. Porque isto é tudo sempre da mesma forma. Faz-se um Prós e Contras, parece que há debate, arranja-se umas comissões técnicas ditas independentes, arranja-se um conjunto de pareceres e, portanto, põe-se os comentaristas a falarem sobre um assunto e, de repente, a sociedade está ela toda embrulhada numa ideia de debate público falso. Que é o que está a fazer agora. Que é o que está a fazer agora. E isto, e Camilo, é muito interessante ver, Louçã hoje no Expresso dizia que a campanha mais suja que vai acontecer é esta, desde o 25 de Abril é esta. Eu diria que o mais sujo que o país fez foi o que Louçã e os seus camaradas eram no período de 74 a 76, derrubados em 75. Isso é que foi muito sujo. E ainda estamos a pagar por isso. O que esta vai ser é mais suja no sentido em que, como não há visão, não há projeto, e nós precisamos de virtude, moral e caráter, tudo vai ser atacado no virtude, moral e caráter. Ele vai buscar as declarações de Zé Manuel Fernandes sobre os empresários, para dizer como é que os empresários querem condicionar Pedro Nuno Santos. E tu tens referido muito isso, que os empresários se acobardaram. Camilo, não é os empresários que se acobardaram, os empresários foram obrigados a acobardarem-se. E isso é uma virtude, por isso é que é muito importante que a cidadania se continue livre e independente. Porque as empresas têm muita dificuldade em ser independentes do Estado, quando ele próprio
se pensa como grande e acha que os empresários são súbditos. Isto torna um empresariado frágil. Jorge, mas compete aos empresários não se porem a jeito. Esse é que é o problema. Camilo, e por isso há uma coisa que é verdade. Cada um de nós tem uma responsabilidade individual. É verdade. E, portanto, cada um arcará com isso. Agora, quando nós estamos a tratar dos interesses económicos individuais e coletivos, e estamos sentados numa função, nós temos de defender os interesses. E os interesses aí, obviamente, colidem. E por isso é que às vezes é muito difícil descortinar quando um empresário ou uma figura pública defende algum político ou ataca, porque nós não sabemos o que está a fazer. Exatamente, o que é que está por trás? Deixa-me só, nós estamos a 3 minutos do final do programa. Deixa-me ouvir aqui o Joaquim num dos pontos que foi referido pelo Jorge e que tem sido referido pela classe política. Esta campanha vai ser suja, dizem eles. Vai? Não penso que vai. Eu também não acredito nisso, mas aqui não sou eu que dou a opinião. Vou tentar explicar porque é que não penso que vai. No início deste programa falou-se que a política estava doente em Portugal. Isto recordou-me uma história que se passou com o Alfredo da Silva e o Salazar. Estavam os dois a conversar e o Salazar a dizer que o país estava muito doente, que era a maneira que o Salazar usava de manter os empresários a não fazerem grandes pedidos, porque o país está muito doente. E o Alfredo da Silva respondeu-lhe: e o senhor professor trata-o como um veterinário, ou seja, trata-o sem lhe perguntar nada. Ora, esta atitude de tratar o interesse geral sem perguntar aos próprios o que é que querem que se faça é uma atitude de regime autoritário. De facto, o Salazar podia tratar o país sem nunca lhe perguntar o que é que se queixava. Mas, no contexto atual, nós precisamos de perguntar ao país o que é que o país quer. Mas só podemos fazer essa pergunta se tivermos explicado ao país o que são as várias alternativas que tem à sua disposição. No catálogo de cores, como é que pode fazer a combinação das tonalidades? Enquanto isso não se fizer, nós continuamos a andar à volta na rotunda sem conseguir sair para uma direção que nos tire dessa eterna repetição do mesmo, que é onde nós temos estado. Não conseguimos sair da rotunda e, no passado, quando o país entrava numa rotunda, tinha detonadores para o tirar da rotunda. Eram ou os padres ou os militares. E, de facto, as campanhas políticas, quando perdiam sentido estratégico, encontravam estes fatores de correção. Agora não temos, porque a Igreja perdeu prestígio na sociedade e, portanto, perdeu o sentido da autoridade sobre a moral pública. E os militares foram sendo progressivamente afastados até que se criou uma situação que impossibilita golpes militares.
E impossibilita porque na Europa não pode haver jogos militares e, do ponto de vista das instituições, foram sendo progressivamente afastados das instituições onde podiam ter influência. Desde que perderam o Conselho da Revolução, é óbvio que perderam toda a influência que podiam ter. E, portanto, temos um sistema político que não tem nem volante, nem travões. E, portanto, vai para onde estiver virado. E isso é o que um sistema político não pode ser, porque um sistema político tem de coordenar as coisas. Os autoritários coordenam sem fazer perguntas, os democratas coordenam depois de fazer perguntas, mas influenciam a resposta a essas perguntas. Muito bem. Joaquim, temos um minuto para fechar o programa. Nós estamos numa situação em que vamos entrar num período eleitoral. E para entrar num período eleitoral temos de perguntar como é que saímos desse período eleitoral. Porque entramos em vários onde o objetivo era ter maioria absoluta. Tivemos várias maiorias absolutas. Tivemos com Cavaco e tivemos com António Costa. Ora, essas maiorias absolutas cumpriram o seu desígnio ou limitaram-se a dar umas voltas na rotunda? E a resposta é: limitaram-se a dar umas voltas na rotunda. E a única altura em que houve uma verdadeira transformação na sociedade portuguesa foi com a entrada da Troika, quando precisamos de obter empréstimos externos. Temos de fechar, Joaquim. E o ponto interessante é que essa entrada na Troika verdadeiramente beneficiou o país e permitiu restabelecer os equilíbrios económicos que tinha perdido, mas o ponto mais curioso é que essa ação da Troika como racionalizadora da política económica em Portugal veio beneficiar justamente aqueles que mais atacaram a Troika. Joaquim, o que só mostra... Sim, temos de fechar aqui. O que só mostra que há quem escreva direito por linhas tortas. Bom, foi o Think Tank desta semana, como sabe, a análise semanal do Jorge Marrão e de Joaquim Aguiar. Antes de irmos embora, quero só recordar que o canal A Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Cendis Alidata. Nós voltaremos na próxima terça-feira. Fique bem, para o final fica o pedido sempre, colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e ainda subscrever o canal. Tenha um grande dia, quanto a mim, e sim, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Com licença. E agora...